Paraquedismo, esporte radical para aqueles que gostam de adrenalina, amantes de belas paisagens e aventureiros. Os primeiros relatos do paraquedismo vêm de registros próximos de 1306, que falam de acrobatas chineses que saltavam de torres e muralhas com algo semelhante a um guarda-chuva bem grande para amortecer a queda. O paraquedismo também foi um experimento de Leonardo da Vinci, no século XV, que fez vários experimentos e desenhou o primeiro paraquedas, que tinha o formato de uma pirâmide. Mas o paraquedas só foi patenteado em 1783 por Sebastian Lenormand, que realizava vários saltos. Porém, em 1797 ocorreria o primeiro salto profissional, que foi feito em Paris, na França, por André-Jacques Garnier e sua esposa. O mesmo é considerado o primeiro paraquedista do mundo e realizou diversos saltos, como a quebra de recorde quando saltou em Londres, na Inglaterra, a 800 pés de altura. Aliás, 8.000 pés de altura. O paraquedismo se tornou mais popular com o passar dos anos. No ano de 1911, houve uma das maiores polêmicas em relação ao esporte, que acabou marcando a história do paraquedismo, fazendo que até hoje tenha divergência sobre quem realizou o primeiro salto de paraquedas em um avião, ficando essa disputa entre o capitão Albert Berry, que saltou com o paraquedas embalado em uma caixa de metal, e Grant Norton, que soltou um paraquedas de seda no braço. No Brasil, o paraquedismo chegou 20 anos depois. Charles Astor é um dos maiores incentivadores do paraquedismo do Brasil, e o mesmo iniciou um curso de paraquedismo no Aeroclube de São Paulo. O paraquedismo já foi usado em ações negativas, como nas guerras. Mesmo de forma precária, o esporte foi usado pelos militares para o lançamento de tropas e suprimentos em regiões de difíceis acesso por terra. Porém, com dificuldades por conta de falta de dirigibilidade e o impacto do pouso, alguns anos depois foi desenvolvido um velame para o controle de direção do paraquedas. Mas nada foi desenvolvido para o impacto. O único ponto bom do seu uso nas guerras foi o seu incentivo para o desenvolvimento do mesmo. Após a Segunda Guerra, o paraquedismo começou a ser visto como esporte nos anos 50. O auge do esporte foi em 2012, quando um austríaco realizou um salto a 39.000 metros de altura direto da estratosfera. Seu nome é Felix Baumgart. Eu acho que ele foi muito feliz com o salto. O paraquedismo consiste em um indivíduo que salta de um avião em queda livre e que em um determinado momento abre o paraquedas. A velocidade da queda livre pode ir de 200 km por hora a 300 km por hora, e para diminuir essa velocidade é necessário do paraquedas para reduzir a velocidade da queda e o impacto da queda no chão. Por isso que os paraquedas que ficam naquelas mochilas dos paraquedistas é indispensável. Os saltos se dividem em modalidades, por conta da prática e formas dos saltos que podem variar. Podem ser praticados com fins competitivos ou de forma esportiva, sem intenção de competir, ou podem ser praticadas por duas intenções. Os saltos mais simples e fáceis normalmente são mais voltados para os iniciantes, quanto maior a dificuldade, necessitando de habilidades maiores dos atletas. Mais fácil de acabar encontrando informações sobre competições. O in-fly é uma modalidade onde os atletas percorrem uma distância mais longa possível em queda livre, usando um macacão específico de nylon que junta uma perna na outra e os braços à cintura como asas, fazendo que seja possível percorrer essa distância maior que nas outras práticas por conta dessa roupa que oferece uma resistência maior ao ar, que por consequência, o maior tempo de queda livre. É uma modalidade popular nos países da Europa. Nessa modalidade, os paraquedistas chegam a fazer deslocamento de 160 km por hora. Cross-country tem como objetivo percorrer a maior distância possível com o paraquedas aberto. Os saltos são feitos preferencialmente em dias com mais ventos e é feito empurrando o paraquedista com vento de cauda. E o segredo está no cálculo preciso do ponto de saída da aeronave. Precisão e estilo são modalidades que podem ser praticadas com objetivos de competições e são esportivas clássicas do paraquedismo, sendo comum que sejam praticadas juntas.
A modalidade de estilo ocorre primeiro. É uma competição técnica onde os paraquedistas fazem uma sequência de 6 manobras em queda livre com uma ordem determinada. Eles fazem em sequência de uma curva de 360 graus à esquerda, depois uma curva de 360 graus à direita. Um looping de costas e repetem essa mesma sequência completando as 6 manobras. Assim que acaba a manobra, é iniciada a modalidade de precisão, a mais antiga do paraquedismo. Essa modalidade é realizada com a calote aberta, tendo como objetivo que o atleta atinja uma placa de apenas 5 centímetros de diâmetro do alvo. Sky Surf é uma modalidade que pode ser praticada com fins competitivos, onde se parece com o surf no céu em dupla, onde um é o Sky Surf e o outro o Camera Flyer. O Sky Surf fica realizando movimentos de giro com uma prancha específica, como se estivesse surfando no céu. O Camera Flyer vai gravar toda a performance com uma câmera que fica acoplada ao seu capacete e também realizar algumas performances artísticas que vão contar pontos para a equipe. Freestyle é outra modalidade que é mais praticada com fim competitivo e é semelhante ao Sky Surf. É uma modalidade em dupla, com um freestyler, que vai realizar o maior número de acrobacias que lembra aos da ginástica artística, e o Camera Flyer, além de capturar as imagens da dupla, também realiza manobras. Big Waves, ou grandes formações, são saltos com o maior número de paraquedistas no mesmo salto. São normalmente considerados Big Waves saltos com mais de 30 pessoas. O objetivo não é necessariamente o número de pontos realizados, mas sim o número de pessoas no salto. Quanto maior o número de pessoas no salto, maior a dificuldade em chegar na formação, como mantê-la estável. Ah, que céu mais bonito! Me dá uma vontade avassaladora de pular de paraquedas. Sem paraquedas.